Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui novamente para dar continuidade aos conteúdos em mais uma aula. Então, nós vamos continuar falando sobre os substantivos, certo? Que é uma classe de palavras que nomeia os seres, como nós já sabemos, sejam eles seres animados ou inanimados, fenômenos, lugares, qualidades, ações, entre outros. Ela se divide em tipos, como também nós já vimos, e são eles: os substantivos comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. É uma classe de palavras variáveis, certo? Isso quer dizer que essas palavras podem ser flexionadas em gênero, número e grau. E como vocês puderam ver na videoaula, lá no primeiro dia, quando nós retornamos das férias, o professor da videoaula ele fez uma explanação sobre as flexões dos substantivos. Tá? Nós vamos aqui só dar uma relembrada. Então, como eu falei no início, o substantivo ele pode ser flexionado em gênero, número e grau. Gênero em masculino e feminino, número singular e plural, e o grau aumentativo e diminutivo. Então vamos fazer esse passeio entre esses três tipos de flexões que o substantivo sofre de uma certa forma. Vamos iniciar então pelo gênero. Então o gênero ele vai se dividir em dois: os biformes e os uniformes, onde os biformes apresentam duas formas, ou seja, uma para o masculino e outra para o feminino. São formas distintas. Então, eles se diferenciam aí por meio da troca da desinência, um acréscimo de um sufixo ou uma mudança de radical. Se houver uma mudança do radical, esses substantivos eles serão conhecidos como heterônimos, certo? Que são palavras aí diferentes, tanto para o masculino quanto para o feminino. Como exemplo, bode e cabra. São duas palavras distintas, uma para o masculino e outra para o feminino. Os uniformes. Somente um termo especifica os dois gêneros, ou seja, o masculino e o feminino. E são classificados em três tipos. O primeiro que nós vemos aí é o epicenos, que palavra que apresenta somente um gênero e refere-se aos animais. Então, os substantivos epicenos, eles são voltados apenas para os animais. Então, o gênero aí ele vai ser determinado pelos adjetivos macho ou fêmea. Por exemplo, tubarão, tubarão macho, tubarão fêmea. Eu não vou ter um feminino para tubarão, ou seja, tubaroa, como muitas vezes a gente chega a escutar. É tubarão macho, tubarão fêmea. A mesma coisa vale para os demais exemplos e para outros que não estão incluídos aqui. Sobrecomum. Sobrecomum é a palavra que apresenta somente um gênero e refere-se às pessoas. O gênero ele é único e até as palavras que acompanham o substantivo são invariáveis. Vocês podem ver aí, por exemplo, o substantivo criança. Então, criança, ela independente, ela serve tanto para o masculino quanto para o feminino. O artigo, ele vai acompanhar da mesma forma. Então, vai ser a criança. Eu não posso dizer o criança, nem tampouco usar macho e fêmea para marcar o gênero, né? Marcar aí o gênero desse substantivo. Então, vai ser a criança, tanto para o masculino quanto para o feminino. O mesmo vale para os demais exemplos. Comum de dois gêneros. Termo que se refere aos dois gêneros, masculino e feminino, identificado por meio do artigo que o acompanha. Não será apenas um artigo. O determinante, ele pode ser também um pronome, um numeral ou até mesmo um adjetivo. Eu tenho aí como exemplo, né, o primeiro exemplo, artista. Então, para eu marcar o masculino, eu utilizo um artigo, certo? Que é um determinante, o artista. Então eu tenho o masculino. Para marcar o feminino eu vou usar o a artista, e eu terei o feminino. Observação.
De acordo com o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, nomes que designam profissões ou funções que eram tipicamente masculinas, elas são sobrecomuns, como é o caso de soldado, piloto e sargento. Vocês estão vendo aí nos exemplos. Todavia, não se pode ignorar a inegável tendência de tratar tais nomes como comuns de dois gêneros, no caso. Ou seja, eu posso dizer a soldado, a sargento e a piloto. Essas são peculiaridades aí da nossa língua. Alguns substantivos, eles mudam de sentido quando mudam de gênero. Por exemplo, se eu digo o cabeça, o sentido que eu estou querendo passar é de chefe. Se eu digo a cabeça, eu tenho a parte do corpo. O mesmo vale para os demais, né? Exemplos. O grama, unidade de massa. A grama, capim. O guia, aquele guia de turismo que a gente conhece. A guia é um documento. Ou o meio-fio. Ok? Número. Então, quanto ao número, os substantivos eles podem ser flexionados em singular ou plural, como a gente está vendo aí. E o indicativo de substantivo no plural é apenas a marcação do S. Mas a formação do plural ele ocorre de diferentes maneiras conforme a terminação do singular. E nós vamos, né, observar as regras gerais das flexões de número dos substantivos. Ok? Então, só reforçando, singular, palavra que designa uma única coisa, pessoa ou um grupo. Exemplo, bola, colega, menina. Plural, palavra que designa várias coisas, pessoas ou grupos. Aí nós temos o plural dessas palavras que estão no singular e agora no plural. Bolas, colegas e meninas. Percebam que houve apenas o acréscimo do S. Mas essa regra não é a que vai acontecer sempre. Então, no geral, os substantivos terminados em AL, EL, OL ou UL, nós vamos trocar o L por IS. Aí nós temos aí alguns exemplos, eu vou ler apenas o primeiro, tá? Então, jornal, jornais. Exceções, cônsul, cal e mal. Esses três substantivos, eles são levados, né, pluralizados de formas diferentes, não seguem essa regra. Os substantivos terminados em IL pluralizam-se assim. Se a palavra ela for oxítona, nós vamos trocar o L por S. É o caso da palavra barril. Então, plural, barris. Se a palavra ela não for oxítona, a gente vai trocar o IL por EIS, eis, né? Então, fóssil, fósseis. Os substantivos terminados em R e Z são acrescidos de ES para o plural. Exemplos: amor, amores. Terminou em R, só acrescentei, na verdade, o ES. Caso o substantivo terminado em S, o plural, se ele terminar em S, né, o substantivo, o plural ele será invariável, marcando o número pelo artigo. Ou seja, eu vou ter um acompanhante, né, um determinante para marcar o plural ou o singular. Por exemplo, quando eu digo o Atlas, singular, os Atlas, plural. Percebam que o substantivo ele tem aquela terminação de S, mas isso não quer dizer que ele está no plural. Então, a pluralização ela se dá através do determinante. No caso aqui do artigo O no singular e O no plural. Os substantivos que são terminados em N formam o plural em S ou ES, sendo essa última a menos comum. Então, abdômen, abdômens.